101,5 Frecaneca FM, eu sou Janaína Serra e esse é o Calor da Rua que vai ao ar de segunda a sexta-feira, entre meio-dia e 1 hora, aqui pelas ondas da Rádio Pública do Recife. Sempre aqui na sintonia da 101,5 FM, também sempre pelo nosso site, www.frecanecafm.org. Bom, mas antes do nosso bloco musical, durante o Giro Recife, e também na abertura do programa, eu anunciei que a gente ia ter uma entrevista e que nessa entrevista a gente com certeza ia ouvir e saber de muitas curiosidades, e é o que vai acontecer agora, porque agora eu converso com Braulio Moura. E aí a gente está ao vivo também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/frecanecfm. Essa entrevista fica gravada e depois você pode assistir novamente e compartilhar. Braulio Moura, tão conhecido da gente. O Braulio é historiador, é turismólogo, é gerente de inovação turística da Prefeitura do Recife e está aqui para a gente conversar sobre os feriados religiosos, porque hoje é um deles, né, Braulio? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Frecaneca. Sempre um prazer estar aqui falando aí das coisas da nossa cidade. Prazer é nosso de te ouvir sempre. E o interessante é que assim, a entrevista começa antes da entrevista. Aí a gente tem que falar assim, não, peraí, vamos. Porque não dá, é pouco tempo, né, para tanta informação. Ô, Braulio, então, hoje, 30 de maio, né, dia de Corpus Christi. E é interessante que às vezes a gente fica assim, é feriado do quê mesmo, né? E nem lembra se não for uma pessoa que de fato seguir as tradições religiosas, conhecer as tradições religiosas, já nem lembra mais, mas o feriado está posto. E aí, por que que a gente ainda tem tantos feriados religiosos se somos um estado laico? A gente tem? Primeiro, antes de pensar no porquê que os feriados religiosos têm tanta força, e Uhum. principalmente os feriados católicos em países como o Brasil e outros países do mundo, a gente pensa logo na colonização, não é claro? A Uhum. colonização, de fato, Sim. se deu por portugueses que tinham uma fé católica exacerbada e que isso vai ser essencial na nossa formação cultural, política, social, urbana, no papel que a igreja exerceu para fazer do que é o Brasil hoje, de quem somos. Uhum. Mas muito antes da religião católica existir, existiam outras crenças, e crenças ditas, vou abrir aspas, pagãs, de outras religiões, que vão sendo incorporadas, e que, quando a Igreja Católica ela começou a se consolidar na antiguidade, ela vai juntando elementos de crenças diversas para poder agregar e trazer aqueles povos, aquelas etnias, as comunidades de onde ela vai chegando e se espalhando pela Europa, até Uhum. se consolidar, e você vai pegar crenças, e aí você tem a gente está aqui agora em maio, final de maio, hemisfério sul, está começando o nosso inverno, Uhum. terminando o outono, mas lá no hemisfério norte, quando tudo começou, com a história do Ocidente, com a igreja, está chegando o verão. E nessa transição de verão, lá é tempo de colheita, de fartura. E o Pentecostes, o Corpus Christi, ele vem ali nesse momento de 50 dias depois da Páscoa, no momento com a tradição cristã católica que o Espírito Santo desce e aparece a Maria, aos apóstolos, e tem trazer uma mensagem em línguas diversas, mas que muito antes disso, para povos antigos, era um momento de começar as colheitas do que se plantou lá em Uhum. março, fevereiro, no final do inverno, quando chegou a primavera, a neve derreteu, e aí começam a nascer as primeiras gramas, as árvores começam a nascer as folhas, começam a nascer as flores, as frutas, e é tempo de plantar. Uhum. Plantar, festejar, e aí coincide com o carnaval que já existia na Babilônia, que já existia na Roma Antiga, e que a igreja adota o carnaval, que hoje a gente não pensa em Brasil, em Pernambuco sem carnaval, mas o Uhum. carnaval ele está atrelado ao calendário católico também, ele é uma festa cristã, e não seria o que é hoje se não fosse a igreja e o papel que a igreja exerceu no que é o carnaval hoje, inclusive muitas das nossas Se contesta, né? não, muitas de nossas manifestações nasceram dentro da igreja, como os maracatus, como Uhum. as irmandades religiosas que deram origem aos clubes, com seus estandartes, e os estandartes que nasceram dentro das igrejas, nas procissões e que transitaram, que são uma coisa fantástica da nossa cultura hoje. Então, você pega março, quando o carnaval, que era esse tempo de festejar a vida, o renascimento da vida, que estava morta no inverno, porque o inverno lá no hemisfério norte é rigoroso, é muito frio, tem neve, é seco, as árvores secam, os animais se escondem, hibernam, migram, depois Uhum. voltam. E aí no Natal, e aí hoje o nosso Natal no final do ano, que é feriado também, feriado Uhum. cristão, nascimento de Cristo, símbolo máximo, né, do cristianismo da Igreja Católica, mas vai ser esse símbolo de esperança naquele inverno seco e rígido, de fome, de seca, de gelo.
Então, Uhum. Cristo nasce ali em dezembro para ser assim, ó, tudo vai passar, vai Uhum. melhorar. Chegou o Salvador, nasceu o Salvador. Mas de crenças antigas, de outros deuses que vão sendo incorporados. Passou o inverno, você vem o renascimento da vida, isso é uma grande festa. Uma festa para dançar, para comer muito, para beber muito, para fazer Uhum. sexo, e esse sexo para poder ter novos filhos e crianças e aumentar a vila e Uhum. fortalecer a comunidade e plantar. E aí, não por coincidência, na nossa cultura, no Nordeste principalmente, março começa a chover em alguns lugares, e aí na tradição católica, dia 19 de março, que é o dia de São José, é o dia de plantar milho. Uhum. E aí esse milho que vai ser plantado em março, ele vai sendo regado com a chuva, com as águas que começam a aparecer ali, para em junho, que é o verão lá no norte, que tem esse começo de festa de esperança, que é o Corpus Christi, e depois a grande festa da colheita de junho, para os deuses Uhum. da natureza acendendo fogueira, vão ser as nossas festas de junho, com Uhum. santos católicos, com Santo Antônio, com São João, com São Pedro, mas que vamos também acender fogueiras, que vão entrar em cena agora com a mitologia bíblica católica adaptada, com a história de que Isabel acendeu uma fogueira para Sim. avisar a Maria que João nasceu, Uhum. mas que são práticas muito antigas que foram incorporadas ao calendário cristão e práticas de celebrar a colheita, que aqui na Uhum. nossa realidade vai ser o milho, muita fartura, muita festa, muita dança, e aí vão entrar em cena as quadrilhas, o casamento, que Uhum. é a quadrilha é uma grande celebração do casamento, e o casamento é essa união matrimonial que vai simbolicamente também gerar o sexo e vai gerar o filho para crescer a comunidade, crescer a vila, crescer a fazenda e Uhum. fortalecer aquilo tudo. E aí, não por acaso, a igreja vai ter esse papel por causa da colonização, mas esses feriados que, mesmo religiosos, eles estão no inconsciente coletivo de uma outra forma que vem de geração em geração e que Uhum. ninguém nem sabe por quê, mas que traz essa carga de emoção, de festividade, de celebrar a vida e a natureza, Uhum. e acaba sendo aceito ou não contestado. Inclusive, quem não é religioso ama um feriado. Sim. Não, inclusive, muito se contesta, eu acho que por dois motivos, e quero conversar é, com você sobre isso, inclusive se há outros motivos, né? Mas pensando, vamos dizer, um dia que não se trabalha, não se produz, ou que se dificulta o dia a dia, né? Quando são todos os órgãos, instituições, serviços que estão abertos. E a outra questão é mesmo a religiosa. Agora, essa da questão religiosa, assim, a gente não consegue nem pensar em um Brasil ou um outro lugar enquanto esse lugar, né, da forma como a gente conhece, sem pensar em todas essas festas e todas essas tradições. O Brasil, né, ele é, de fato, um lugar com mais feriados do que os outros lugares? Não, não. O Brasil é de longe o lugar com mais feriados. Tem muitos países com muito mais feriados do que o Brasil. A Índia, por exemplo, a Índia é talvez o país que tem mais feriados no mundo, e muitos deles religiosos, dedicados às celebrações, aos deuses, a Shiva, Uhum. a tantos outros deuses da religião hindu. E o Japão, que é um país muito rico, muito desenvolvido, tem mais feriados que o Brasil, muitos feriados religiosos, outros em memória à família imperial, a momentos, né, de formação Uhum. da nação japonesa. Países da América do Sul têm mais feriados que o Brasil. E aí, se você pegar o Brasil, ele vai estar lá embaixo, não está nem entre os 10 com mais feriados no mundo, talvez está lá entre quase 20. Ele está em sétimo, mas tem mais 10 em sétimo com ele. E aí nesses Aham. sete, se você botar o Brasil, ele está lá em 15º, sexto. E o feriado, assim, tem um equívoco muito grande de muita gente, de achar, como você falou agora há pouco, que é improdutivo, que o país não vai para frente, ou que é ruim para a cidade, ruim para a economia. Não é, de longe, pelo contrário, é muito bom, porque o feriado ele faz circular dinheiro na cidade. O comércio fecha, mas Uhum. não é o comércio que dá dinheiro unicamente para a cidade. Imagine que um feriado que coincide com o fim de semana, ele vai fazer circular uma quantidade enorme de pessoas Uhum. na cidade que vão consumir nos bares, nos restaurantes, na praia, na barraca de praia, no Uber, no táxi, no ônibus, no metrô, Para o comércio informal, no comércio inclusive, né? informal, no hotel, no posto de gasolina, Uhum. no bar, vai beber em casa, vai comprar cerveja no mercadinho, vai comprar carne no mercado para fazer um churrasco. Uhum. E aí esse dinheiro ele vai diluído, do carvão do churrasco, à cerveja, ao desinfetante que vai lavar o banheiro no final, tudo isso é um dinheiro que vai ser movimentado. O Aham. comércio da rua
Duque de Caxias fechou porque vende roupa e sapato. Ninguém vai comprar roupa e sapato no feriado, mas você vai ter um outro dinheiro circulando na cidade e é importantíssimo para o turismo, para a Uhum. economia e para o lazer, para o bem-estar social das pessoas, é fazer uma pausa. Fazer uma pausa, isso, descansar, e aí meio que assim, não preciso relaxar, né, nesse momento tem opções também, né? Sim. E aí, dentro disso aí que você falou, a gente tem cidades, inclusive, que vivem e são, tem o turismo religioso como marca, né? O Círio de Nazaré é patrimônio cultural, por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho dessas cidades? No Brasil, tem cidades hoje que vivem de turismo religioso, como a Aparecida, do norte de São Paulo, né? Vive da imigração, dos peregrinos, dos romeiros. O Recife não é uma cidade exatamente de turismo religioso, mas que tem uma marca muito forte de gente que vem. E há períodos na cidade. Por exemplo, a festa do Morro da Conceição, em dezembro, é uma Uhum, festa hoje que ela começa no final de novembro, vai até 8 de dezembro, são mais de 10 dias de festa aproximadamente, que leva milhões de pessoas uhum, somadas ao Morro da Conceição, que vão motivadas pela fé e que para a cidade. E isso é interessante porque veja o fato de que Nossa Senhora da Conceição nem é padroeira do Recife, nem de Pernambuco. Padroeiro do Recife é Santo Antônio, que deixou de ser, foi escanteado, mas ele é o original, o oficial. Aí lá em 1919 os recifenses coroaram e elegeram Nossa Senhora do Carmo como a padroeira da cidade, e é feriado no dia 16. Isso explica porque a cidade parava e para, não é? Você tem 300 mil pessoas no centro do Recife indo prestar reverência, devoção, agradecer por uma graça ou milagre, que é inviável manter a cidade aberta funcionando, porque vai virar um caos. É como o Carro Galo da Madrugada, quando ele começou a desfilar em 78, não era permitido ter desfile de grupos e blocos carnavalescos no centro do Recife, no sábado de Zé Pereira, para não atrapalhar o comércio. Por isso ele uhum, saía de 5 da manhã, 7, 8 horas acabava e ia todo mundo trabalhar. Mas ele uhum. cresceu, ganhou uma proporção que se tornou inviável. E hoje é Movimenta o símbolo economicamente, é o grande do símbolo. carnaval. E isso aconteceu com o Morro da Uhum, Conceição. Você imagine que ali era só para comemorar os 150 anos do dogma da Imaculada Conceição, aí vamos colocar a imagem no morro, que naquela época achava-se que era o lugar mais alto do Recife, que ela podia ser vista de toda a cidade. Instalou o monumento, muito bonito, vindo da França, mas de repente as pessoas comovidas começaram a ir para o morro, e a festa vai ganhando corpo, a procissão ganha corpo, e hoje são precisos mais de 10 dias de festa e um uhum, feriado, que é o 8 de dezembro, que para simplesmente a cidade. E aí ela virou uhum, uma padroeira afetiva uhum, do Recife. E aí, muito mais do que um feriado religioso, ele perpassa pela cultura da cidade, pelo modo como a cidade se relaciona com a sua fé, com o movimento. Muita gente vai para o morro não é nem pela fé, vai pela festa, para poder estar ali, tomar sua cerveja, ver o movimento, comer, olhar as coisas, vender, porque tem gente que uhum, às vezes faz uma renda extra que ajuda muito no ano todo, uhum, seja quem mora lá, seja quem bota uma barraquinha, e isso vai ajudando todo mundo. E aí uhum. se ajuda o turismo do Recife, porque vem gente de fora e vai gastar dinheiro aqui. O Sim. feriado de julho ajuda o turismo do Recife, uma cidade como Olinda, que na Semana Santa tem suas procissões e acaba atraindo gente para ver de perto essas procissões e acaba se tornando turismo religioso. E outros destinos são, de fato, ou dependem da religião para manter a economia ativa. Qual a importância do turismo religioso hoje para a gente, assim, aqui no Aqui, de acordo Brasil com ou aqui no... Ah, pesquisas, em Pernambuco ele não é um dos maiores. Aqui aham, a maioria dos turistas que vêm para Pernambuco são turistas de sol e praia. uhum, Eles vêm para turismo de lazer na praia, seja Litoral Sul, seja o próprio Recife. uhum, Depois turismo de lazer e eventos, que o Recife é muito forte, congresso e eventos, então é turista, que é um turista que gasta muito também. uhum, Ele vem para um congresso, vem para uma feira, mas no momento de folga ali ele vai passear e ele tem um poder aquisitivo alto. Então, gasta com hotel, gasta com bons restaurantes, gasta com passeio. O turismo religioso ele está ali com um percentual bem baixo, porque ele não é exatamente, no Recife ou região metropolitana, o mote principal. A gente uhum, tem turismo histórico-cultural, turismo de praia, tem os grandes eventos do ano, mas outras cidades talvez tenham um índice maior, como você tem o Santuário de Santa Quitéria das Frecheiras, na região do Agreste, o Santuário de Simbres, em uhum, Pesqueira, que é reconhecido pelo Vaticano como local de aparição de Nossa Senhora das Graças. Você tem talvez outros, o Frei Damião, lá em São José do Belmonte, você vai ter aí Juazeiro do Norte, no uhum, Ceará, nem se fala, né? Entre outros, Santa Rita, no Rio Grande do Norte, são lugares que de fato vivem ou dependem do turismo religioso. uhum. Mas em Pernambuco, os destinos eles são muito mais focados em turismo de eventos, cultural e sol e praia.
Deixei ligado aqui. Tá certo. Ô, Braulio, eu comecei essa entrevista falando que a gente vive num estado laico. E, mas antes a gente tem essa herança da colonização, e você também colocou que não é só a questão da colonização. Português também colocou, não, né? Nos explicou, nos informou. É isso, eu aprendi aqui com ele. Mas aqui no Brasil, alguém tentou já quebrar essa tradição de feriados religiosos? Ah, sim, sempre há discussão no Senado, na Câmara Federal, Aham. né, sobre derrubar ou manter ou não feriados religiosos, ou até criar feriados voltados para outras crenças. Já se pensou em criar feriados, por exemplo, para o público evangélico, Uhum. pentecostal, e que não é exatamente discutível, porque é uma parcela hoje significativa da população, Uhum. né? E há de se entender ou discutir muito bem direito o que é isso, porque é uma linha tênue entre homenagear e criar atrito, ou criar Aham. exclusão, ou criar, sabe, eu não chamaria de guerra religiosa, mas uma certa rivalidade ali que pode incidir em conflitos sociais, em Uhum. perseguição religiosa, intolerância. E aí você tem outras, religiões de matriz africana, Uhum. não é que não tem um feriado, mas aí que coincide. Dentro do processo de sincretismo religioso, você vai ter em Pernambuco, e Nossa Senhora da Conceição é associada com Iemanjá, diferente de Uhum. outros lugares. Então, é muito comum ver pessoas do candomblé, da Umbanda, no Morro da Conceição, prestando homenagem e também nas praias, fazendo as entregas das cestas, das panelas de Iemanjá. Em julho, feriado de Nossa Senhora do Carmo, padroeiro do Recife, é muito comum na procissão, esse ano, inclusive, eu vi, foi lindo. Você tinha no pátio de São Pedro uma comunidade de candomblé Uhum. prestando homenagem ao Orixá Oxum, celebrada aqui também em julho, diferente de outros lugares do país, e associada à Nossa Senhora do Carmo na mesma data, e que quando a procissão saiu, a procissão católica, no meio da procissão católica tinha pessoas de branco com turbantes, com flores amarelas, e que em algum momento elas se separaram, foi o andor para um lado, e o pessoal da matriz africana foi para o outro levar cestas para o rio, Uhum. Capibaribe. E cestas ainda, hoje já tudo biodegradável, com palha, flores, nada que vai ficar ali poluindo o rio, tudo Uhum. natural, orgânico e se degrada da natureza. Ainda tem essa consciência hoje ainda bem, não é? Porque antes se usava vidro, Sim. perfumes de vidro, enfim, ou louça, barro cozido que não Uhum. vitrificado que não vai se degradar na natureza. Hoje tem todo esse cuidado, mas você tem ali essa mistura de povos, de crenças, de religiões que se integram, e aí quando ele perpassa simplesmente a fé cristã, você tem uma manifestação cultural que fala muito sobre quem somos nós. E celebrar de fato, né? Sim, Porque aí sim se transforma numa celebração, numa grande festa. numa grande festa. O que nos move, uma das coisas que nos move, né? Que move o ser humano. Ô, Braulio, então eu acho o que a gente tem que falar é assim, gente, vamos fazer a economia circular, vamos descansar, né? Dar esse tempo para o corpo, para a mente e fazer a economia circular também, sorrir e estar perto, juntos, né? A economia circula Celebrando. tanto, eu me lembro, por exemplo, no Natal é muito comum a gente comprar roupa, né? Roupa nova. Uhum. Vou comprar roupa para o Natal, sapato do Natal, Pintar a sapato do Ano casa. Novo, Ah, pintar a casa, mas já viu que a gente tem o costume de comprar roupa para São João também? sim. Porque o Natal, o São João, eu sempre digo, ele é o Natal do nordestino, Uhum. é o Natal de Pernambuco. A véspera de São João, dia 23 de junho, é a noite que ninguém dorme, que a gente vara a noite na porta de casa, ou vai para o Arraial, ou vai para o Sítio da Trindade, para o Recife Antigo, ou vai para Caruaru. Todo mundo quer dançar forró, quer acender fogueira, quer fazer Uhum. canjica, quer comer milho. Compra sua roupa nova. A gente vai, vou comprar roupa de São João. Uhum. Quando a gente era pequena, a minha mãe fazia, olha, comprar roupa de São João, sapato de São João. Os salões de beleza também ficam com a agenda cheia. Veja a importância dessa data. O São João, ele é como se fosse o nosso Natal. As famílias se reúnem, tem gente que coloca a mesa na frente de casa, bota a mesa na rua, se reúne com os vizinhos para celebrar, para confraternizar. Então, é muito mais do que celebrar o Santo São João, mas é uma festa que ultrapassou a fé e Uhum. que é um grande evento cultural. É o Natal, o nosso Natal, de fato. Essa noite de celebrar com a família, com os amigos, de festejar, de dançar a noite inteira, de usar roupa nova, porque tem que estar com roupa nova, tem que estar bonito, para passar por esse novo ciclo. É como se fosse um ano novo, de fato, entrando essa transição ali de semestre. Tá certo. Braulio, adorei. Nosso tempo está terminando, mas Ah, que tem pena. algo então que você queira nos brindar, assim, para a gente encerrar essa entrevista?
Não, é só desejar que curtam muito os feriados, sejam... Os feriados, eles estão aí para isso, para lembrar, não é para celebrar quem somos nós, ou quem, por que chegamos até aqui. Seja o feriado do santo, que fala muito da nossa cultura, seja o feriado para lembrar dos grandes momentos da formação do país, da pátria, da república, Uhum. do império, porque a gente tem feriado da independência, tem feriado da república, tem feriado de carnaval, tem muitos religiosos, mas que estão aí para todos aproveitarem, independente da religião, todo mundo folga e de alguma forma tira proveito. Então aproveitem a vida, aproveitem, se respeitem, se amem, bebam muita água. Isso. Ai, Braulio, muitíssimo obrigada. A gente adora quando Disposto. você está por aqui. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. E eu te agradeço, agradeço a sintonia, agradeço a companhia, a presença com a gente aqui durante o Calor da Rua. Eu acabei de conversar com o Braulio Moura. O Braulio é turismólogo, é historiador, é gerente de inovação turística da Prefeitura do Recife. Essa nossa conversa, transmitida pelo nosso canal do YouTube, fica gravada. Então, daqui a pouquinho você também pode compartilhar essa informação. Se você perdeu alguma coisa, você volta, vai lá em youtube.com/Frecaneca FM. A gente vai se despedir com um bloco musical, mas eu já vou me despedindo por aqui. O Calor da Rua de hoje teve a apresentação feita por mim, trabalhos técnicos de Flávio Rodrigues, suporte técnico aqui no estúdio também de Flávio Rodrigues e Alex Carvalho. A produção é de Luiz e Silva, Alex Carvalho, Diego Oliver e Priscila Xavier, a produção do Calor da Rua, e a direção geral de Alex Carvalho. Aproveitem o dia e fiquem aqui na sintonia da Rádio Pública do Recife. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Tchau, tchau. Tchau.